Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar reforço de peso, meio experiente, que está chegando para ser mais um atleta do Clube do Remo. Vitor Bueno, 31 anos de idade, estava no futebol japonês e tem negociações para ser mais um atleta azulino. E a gente vai ver, galera, muita coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, mas só depois de você deixar a inscrição aqui na FBTV, o likezinho no vídeo, o sininho ativado para as notificações e fazer um comentário hypando ele. Claro, para o YouTube continuar mostrando nosso conteúdo e trazendo mais torcedores para cá, tá bom? Pronto, recadinhos dados, bora começar, né? Números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Vitor Bueno no ano de 2025. Lembrando de novo, pessoal, ele tem 31 anos de idade, 1,85 m, estava jogando no Cerezo Osaka, equipe da primeira divisão, né, do futebol japonês, a famosa J-League. E ele fez 25 jogos, 12 como titular, marcou 7 gols, deu 3 assistências, uma pré-assistência, 13 passes para finalização, 23 arremates com 48% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 13,6 vezes a cada 90 minutos, acertou 81% dos passes que tentou e não tomou cartões, nem amarelos nem vermelhos, durante a temporada de 2025. Fenômeno Azul, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam deste quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter sim a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, galera, que tá rolando o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme do Clube do Remo, você vai encontrar com desconto, tá bom? Bora seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento do Vitor Bueno, que por incrível que pareça, galera, por mais que ele tenha terminado até bem a temporada do futebol japonês, você pega aí 3 desses 7 gols que ele marcou, aconteceram nos últimos 2 meses da temporada do futebol japonês. Mesmo com isso, galera, ele termina a temporada sendo um reserva do Cerezo Osaka. Você pega dos últimos, botar assim, 8, 9 jogos que ele fez, somente em 2 ele começa como titular, em todos os outros ele entra no final das partidas, e foi assim durante praticamente toda a temporada. Ele ficou mais vezes ou entrando durante o jogo, ou ficando no banco e não entrando na partida, do que iniciando os jogos com a camisa do Cerezo Osaka. Então, assim, ele até terminou marcando gols, sendo importante como um 12º jogador ali na equipe japonesa, mas a temporada como um todo do Vitor Bueno não foi assim tão positiva, beleza? E será, galera, que teve coisa clínica, médica, lesões, atrapalhando um pouco da sua performance lá na Ásia? Vamos tentar entender. Vendo seu histórico de lesões, pessoal, na carreira, assim, o Vitor Bueno teve uma lesão gravíssima no joelho, né, lá em 2017, 220 dias fora, lesão ligamentar, quando ele estava jogando pelo Santos ainda, mas em via de regra não é um cara assim que coleciona muitas lesões. Teve um problema na coxa nesse ano, né, que passou lá no Cerezo Osaka, mas claro que é chato, né, quase um mês fora por conta de lesão, mas eu acho que não dá para atribuir a isso, a maioria dos jogos ele realmente estava à disposição e não jogou mesmo por opção técnica, beleza? E quando a gente fala, galera, das características do jogador, do seu posicionamento, das suas funções dentro de campo, afinal de contas, aqui é o que importa, né? Como é que joga o atleta? Vamos tentar entender vendo os mapas de movimentação, os mapas de calor do Vitor Bueno. Peguei, galera, a temporada de 2023, que foi o seu último ano no Brasil, e agora o ano que passou lá no Cerezo Osaka. E o Vitor Bueno, pessoal, ele é um meia, tá bom? Ele é um atleta de ótima estatura, né? 1,85 m, é um meia destro, e é um cara, assim, que em alguns momentos da sua carreira chegou a ser taxado como um jogador vagalume, que às vezes fazia grandes partidas, depois caiu um pouco de produção, mas é um jogador que até participa bastante do jogo, não é um cara que se omite tanto no campo. Ele é um jogador que vai fazer mais uma área de terço final, ali, de zona de definição, né? É um jogador com uma ótima batida na bola, um cara técnico, né? Então aquele jogador que vai tentar buscar finalizações, média e longa distância, é um cara que pisa muito na área, ele pode ser um meia, pode ser um segundo atacante, e eventualmente até muito por conta da sua estatura. Eu acho que a principal característica do Vitor Bueno é a capacidade de definição de lances, né? Ele não é aquele meia que vai ficar pifando os companheiros a todo instante, mas é um cara de boa batida na bola, um cara que vai cobrar a bola parada, um cara que vai ajudar no jogo aéreo, um jogador que vai finalizar bastante, beleza? Então é aquele meia, mas não aquele meia que cerebral, né? Aquele meia atacante, podemos dizer assim, aquele cara que vai ficar próximo ao gol em boa parte do tempo, um jogador que vai ter ali na sua definição de jogadas a sua principal característica, tá bom? Mesmo sendo, galera, um jogador de definição mais do que propriamente de articulação de jogadas, ele continua sendo um meio-campista, né? Então vamos falar sobre isso vendo o raio-x de passes do Vitor Bueno
nessa temporada de 2025. E por incrível que pareça, galera, por mais que normalmente esse tipo de jogador não tenha essa característica, o Vitor Bueno ele pega bastante na bola no jogo. Como vocês percebem, ele tem uma média, teve, né, no ano passado, de 43 passes a cada 90 minutos. É uma média alta, tá bom? Um jogador que fica mais no entre linhas, né? Não é uma característica, assim, não é número de primeiro volante, né? Quando os caras batem 50, 60 vezes passando na partida, mas 43 por meio, ainda mais na posição que ele joga, mostra que ele, na medida do possível, tenta abandonar um pouquinho a referência em alguns momentos para carimbar a bola, por mais que esse não seja o seu principal ponto forte. Ele tem 28% de passes verticais, com 67% de acerto, ou seja, ele tenta acelerar o jogo, muitas vezes quando tem a bola, e erra muito. Nesse sentido, aqui é um número que poderia melhorar mais um pouquinho, 5,58 passes por terço final em média. Para um jogador que joga lá na frente, é um número razoável. Como a gente falou, quando ele faz às vezes ali de meio, de segundo atacante, ele é um cara que abandona muitas vezes aquele comando do ataque e vai lá no meio de campo para participar um pouco, para confundir o sistema defensivo. Quando ele vai lá atrás, ele é mais verticalizar o jogo do que de cadenciar, mas muitas vezes a gente vai ver o Vitor Bueno recuando também para poder participar do jogo, mas que ele tem essa alcunha de vagalume, é um cara que não se omite, é um cara que pelo menos tenta, tá sempre pegando na bola, não some, assim, durante a partida. Pode baixar o nível, mas se desaparecer do jogo, ficar muito tempo sem pegar na bola, não é muito com ele, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não sabe o que comentar? Comenta em Caps Lock, Fenômeno Azul, que eu vou saber que você chegou nessa parte do vídeo e eu mesmo vou deixar um like no seu comentário. Se quiser tirar nota 10, fazer aquele comentário bonito, é só você virar membro do canal e comentar com o escudo do Clube do Remo. Os membros do canal de qualquer plano, a partir de R$ 2,99, podem comentar com os emojis do seu time, tá bom? Bora ver, pessoal, como é que foram os seus últimos anos no futebol brasileiro, claro, a sua estreia lá no futebol japonês. Bora lá! Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Vitor Bueno como profissional. 2021 pelo São Paulo, 36 jogos, 14 como titular, 6 gols e nenhuma assistência. 2022 pelo Furacão, 31 jogos, 15 como titular, 6 gols e 1 assistência. 2023, aqui uma das melhores temporadas da sua carreira pelo Atlético Paranaense, 59 jogos, 41 como titular, 11 gols e 9 assistências. Pessoal, foi a temporada com mais participações diretas para gol do Vitor Bueno, lembrando que estava jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Não foi a temporada mais artilheira, porque em 2016 pelo Santos ele faz 13 gols, né, em 48 jogos, só que naquela temporada ele contribuiu com menos assistência. Então 2023, por que não? Talvez o seu melhor ano como profissional. Ele chama a atenção da Asa, né, vai lá para o Cerezo Osaka, em 2024 faz apenas 23 jogos, 10 como titular, 4 gols e 5 assistências. Então, assim, a última imagem que a gente tem do Vitor Bueno no Brasil foi uma ótima temporada, jogando uma Série A há 3 anos atrás, né? 2 temporadas atrás, vamos dizer assim, com 20 participações diretas para gol, um jogador bem importante ali do Furacão. Você pega dessas participações todas, assim, 10 aconteceram no Campeonato Brasileiro, né? Teve uma na Libertadores, então 11 nas principais competições. Ele no futebol asiático, ele até média de minutos por gols e tal, é até razoável, mas ele nunca foi um titular mesmo do Cerezo Osaka. Me parece um caso claro de não adaptação ao futebol japonês, tá bom? Voltando para mim, galera, a reta final do nosso vídeo. O que eu acho de Vitor Bueno chegando para reforçar o Clube do Remo? Sinceramente, eu acho uma excelente contratação. Claro, quem quiser ver o copo meio vazio, quem tiver um pouco mais pessimista, vai falar que, poxa, Felipe, ele não estava jogando no Japão. De fato, não rendeu muito bem no futebol japonês, assim como não tinha rendido no futebol ucraniano, também alguns anos antes, e quando voltou para o Brasil, conseguiu performar depois no nível interessante. Para a realidade do Clube do Remo, o time que está vindo da Série B, eu acho o Vitor Bueno uma senhora contratação, um cara que na sua última experiência de Série A de Campeonato Brasileiro foi um jogador importantíssimo do Atlético Paranaense, que estava em Libertadores, que normalmente disputa em boas colocações do Brasileirão, por mais que no ano passado tenha jogado a Série B. Então, sinceramente, se confirmando essa contratação, senhor reforço que o Clube do Remo vai estar trazendo, no caso. Tá bom? Falei pra caramba, já dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda na minha opinião, conte pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!